Glória a Deus, igreja. Quem gosta aqui de Apocalipse? Do livro de Apocalipse? Ninguém gosta? Nossa, meu Deus. Vocês têm medo? Tem medo do Apocalipse? Hã? Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 14. Com reverência à palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, vocês bem sabem que o livro de Apocalipse é o livro da revelação, revelação dos últimos tempos, do fim dos tempos. E o Senhor ali usou a vida do apóstolo João, arrebatando ele ali na ilha de Patmos, arrebatando ele em espírito na ilha de Patmos, para que ele pudesse visualizar tudo o que haveria de acontecer no final dos tempos. E se você ler o livro do Apocalipse, buscando a interpretação com o Espírito Santo de Deus, você vai ver que nós já estamos atravessando aquele momento. E aqui, o Senhor ele escreve algumas cartas para algumas igrejas. E uma das igrejas a que o Senhor me direcionou nessa noite a trazer para vocês foi a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, ela tipifica a igreja contemporânea, a igreja dos últimos tempos, a igreja que nós vivemos, que nós fazemos parte. Então eu quero trazer aqui para você poder contextualizar, para você entender a história. A cidade de Laodiceia, ela ficava numa região muito próspera, era uma cidade muito próspera, muito rica. Ela ficava na Ásia Menor, na atual Turquia. Era uma cidade rica, abastada, moderna para a época, muito conhecida pelo poder aquisitivo, pelo centro bancário muito poderoso. E no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto ali naquela região. E Roma ofereceu ajuda para a cidade, para reconstruir, para ajudar a reconstruir a cidade. E eles responderam assim: não precisamos de nada, temos recursos para nos reconstruir. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou ao contrário, né? Qualquer coincidência é mera semelhança ou não? Já não me lembro mais. Mas há algo de coincidente aqui com o que nós acabamos de ler? Interessante é que o mesmo Espírito que Jesus confrontou na igreja é o mesmo Espírito que estava sobre a cidade. A igreja disse: dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você fala que você tem de tudo, igreja de Laodiceia, mas você não sabe que você é desgraçado. Você é desprovido da graça de Deus. Você não tem a graça de Deus sobre você. Você é miserável. Você acha que você é rico, mas no final das contas você não tem nada. Porque você só tem dinheiro. Você só tem recurso financeiro.
Você é pobre. Você só tem dinheiro. Você é cego. Você não consegue enxergar, igreja de Laodiceia, a situação em qual você se encontra nesse momento. Você está cego. Por isso que o Senhor fala: compre colírio de mim, para que então os seus olhos se abram e você possa enxergar a real situação em que você se encontra, igreja. E nu, expondo a sua vergonha, sem cobertura espiritual, sem cobertura física. Então é isso, a cidade, a igreja, ela refletia aquilo que a cidade estava vivendo. Ou seja, o orgulho daquela cidade entrou na igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Amém? A igreja tinha recursos materiais, tinha estrutura, mas espiritualmente estavam quebrados. Tinham conforto, mas perderam o fervor. Perderam a presença do Espírito Santo de Deus. Perderam o fogo do Espírito de Deus. Perderam a presença de Jesus. A cidade, ela era conhecida também pela indústria têxtil. A cidade de Laodiceia, ela produzia uma lã preta, brilhante, que era feita roupas de luxo, roupas luxuosas. E as pessoas andavam muito bem vestidas. Era muito glamour. Por isso que Jesus, ele fala aqui: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires. Apocalipse 3:18. Então o que nós vemos aqui? Desde os 4 evangelhos, nós vemos Jesus pregando através de parábolas, através de metáforas. Então ele usa aquilo que estava acontecendo naquela região, naquele tempo, para que pudesse ensinar o teu povo. E assim ele continua fazendo. Por isso que ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, as escamas caiam de nossos olhos, os tampões caiam de nossos ouvidos espirituais, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa viver e contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Então era como se Jesus estivesse falando aqui para eles: vocês estão cobertos de elegância por fora, mas espiritualmente estão nus. A aparência enganava. A igreja era linda, parecia viva, mas era morna. E o que simboliza isso? Essa mornidão. Assim como ele traz essas metáforas a respeito das vestes, é a mesma coisa que acontece com o fato de você ser frio ou você ser quente. Por que Jesus fala? Nem porque você não é frio e não é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que isso? Porque a cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte de água própria. Então ela era abastecida por águas quentes que vinham de Herápolis, que eram águas termais, águas medicinais que curavam. E também ela recebia a água das montanhas de Colosso, que vinha água fria. Então era uma água refrescante, gostosa de beber. Só que quando ela chegava na cidade de Laodiceia, diante de muitos aquedutos, quilômetros de aquedutos, quando ela chegava lá, ela já chegava morna. E quando as pessoas bebiam daquela água, elas tinham náusea. Quem toma água morna aqui? É gostoso a água morna? Cuidado, hein? É gostoso uma água fresca. Eu não gosto de água gelada, eu gosto de água fresca. Mas ele diz: porque você não é quente e não é frio, estou a ponto de vomitar-te. O que ele diz aqui? A água quente servia para curar. A água fria servia para refrescar. Mas a morna, ela não servia para nada. Ela era inútil, ela causava náusea. Por isso que Jesus diz isso. E ele estava usando uma imagem, uma metáfora daquilo que aquele povo já conhecia muito bem. Porque eles recebiam dessa água morna.
Não quer dizer aqui que você tem que ser frio. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o frio, ele reconhece a situação que se encontra, e o morno não reconhece. Para o morno, a pessoa que está morna na presença de Deus, está tudo bem. Sabe por quê? Porque ela vem para a igreja, ela serve, ela vai para a célula, só que o coração dela está longe. Assim como aprendemos em Isaías, e o próprio Jesus repetiu em Mateus: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E às vezes nos apegamos a pequenas coisas. Precisamos organizar o louvor, não quero deixar um fio solto aqui. Não, tem que arrumar bonitinho. Não, tem que deixar impecável a igreja. Nossa, olha aquela tinta, precisa retocar. Só que o nosso coração está longe do Senhor. Estamos servindo, estamos de escala. Tem que chegar, o culto é 7 horas, tem que chegar 6 horas, 6:10 aí, porque eu tenho que me preparar, né? Tem que arrumar os instrumentos, ligar a câmera para ser transmitido, nananana. Só que o seu coração está longe do Senhor. Se apega a pequenos detalhes, e o nosso coração tem estado longe do Senhor. E quando eu digo isso, igreja amada, não é questão de pecado, não. Apenas. São pequenos detalhes. É na sutileza. Nós sabemos hoje que a maior arma de Satanás não é te tirar de dentro da igreja, mas é deixar você morno dentro da igreja. É deixar você distraído dentro da igreja. É fazer você se preocupar com as coisas pequenas, com as sutilezas, e se esquecer daquele que vive e reina, daquele que é o único que pode literalmente transformar as nossas vidas. Porque nos apegamos aos pequenos detalhes, aonde o Senhor só está preocupado com o nosso coração. Ele só quer um coração quebrantado e contrito. É tudo isso que Ele busca em nós. Amém, igreja? Então era como se Jesus estivesse dizendo aqui para eles: vocês se tornaram espiritualmente assim, igreja de Laodiceia, sem fervor, sem impacto, sem vida. E nós, igreja Shedivá, nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia. Eu não estou aqui nessa noite para julgar, para condenar. Estou aqui nessa noite para alertar a igreja. Assim como o Senhor diz aqui: eu exorto o filho que eu amo. E se o Senhor falou comigo, rasgou comigo, por que eu não vou compartilhar com vocês? Amém? A igreja de Laodiceia, ela tinha se tornado uma igreja autossuficiente, assim como a cidade. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso estar com ninguém, eu não preciso abrir meu coração, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo, eu sou autossuficiente, é só eu e o Senhor, é só eu e Deus. Não é assim. Gálatas 6:2 diz: carregai o fardo uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Nós aprendemos com o Senhor. A igreja de Laodiceia vivia uma fé confortável, uma fé superficial. Era uma igreja que tinha de tudo, mas faltava o principal, que era o fogo do Espírito Santo de Deus. E a igreja sou eu, é você. Não é o prédio, somos nós. É o ajuntamento. Como nós estamos? Será que não estamos assim como a igreja de Laodiceia? Jesus não estava aqui rejeitando essa igreja, estava alertando. E é o mesmo que eu venho trazer para vocês nessa noite, um alerta. Vocês acham que tem tudo, mas estão vazios por dentro. Vocês acham que estão bem, mas estão mornos. Não é o fato de estarmos na igreja, não quer dizer que nós somos igreja. Avalie o seu coração nessa noite. Reveja os teus conceitos acerca do reino de Deus. Se
o seu coração está prostrado ao Senhor, se o seu coração está contrito ao Senhor, se o seu coração está disposto a mudar, se você está com o coração ensinável nesse momento. Porque às vezes você patina. É um ciclo que nunca se rompe. Você nunca sai do lugar. Por quê? Porque você não tem atitude. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Por quê? Orgulho, como aquela igreja? Autossuficiência, como aquela igreja? Soberba? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do Senhor. Precisamos renovar os nossos corações. A igreja de Laodiceia é a tipificação da igreja contemporânea, da igreja de hoje. Ela tinha recurso, mas era pobre em entrega. Será que nós temos entregado o nosso melhor para o Senhor? Será que nós temos vivido uma fé superficial, rasa, nos tornozelos? Ou será que nós temos mergulhado, entregado tudo que nós temos para o Senhor? Porque Deus entregou tudo de melhor que Ele tinha para você. Porque Ele amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela igreja não estava reconhecendo isso. Virou ativismo. É só fazer, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para nós fazermos, nós temos que nos encher. Para nós transbordarmos, nós temos que nos encher. E é isso que nós aprendemos com Paulo em Romanos 12, aquele versículo que vocês já sabem de cor e salteado, que todo sermão que eu prego aqui, eu falo esse versículo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam desfrutar, contemplar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, presta atenção, a igreja de Laodiceia, ela refletiu, ela reproduziu o mesmo que a cidade estava fazendo. O mesmo posicionamento da cidade, a igreja reproduziu. Por quê? Porque a igreja havia se conformado com os padrões do mundo. Por isso que estavam vivendo assim. Eles estavam vivendo o padrão estabelecido pela sociedade. E a mornidão, ela começa de uma mente corrompida, de uma mente conformada, uma mente que se acomoda, uma mente que não quer mudar, uma mente que aceita o padrão do mundo. A mornidão é você aceitar qualquer coisa a menos, abaixo daquilo que o Senhor tem para você. Quantos de nós tem, eu olho assim para a igreja e falo, meu Deus, fulano de tal tem tanto potencial, puxa vida, podia estar pregando em célula, podia estar pregando no altar, podia estar indo para Pariquera pregar lá, e a gente talvez indo para outra cidade. Quantas pessoas com potencial, mas não, preferem viver com a água nos artelhos. Por quê? Porque não querem responsabilidades. Uma das coisas que nos faz nos acomodar, que nos faz nos corromper com o padrão estabelecido pelo mundo, nós viramos escravo de algo chamado crença limitante. Alguém aqui vive isso? Viveu isso? Alguém aqui já rompeu isso na sua vida? Eu já. Eu falo porque é algo muito recente na minha vida. O que são crenças limitantes, pastora? São pensamentos ou convicções profundas que bloqueiam o nosso crescimento. Às vezes mesmo sem você saber, de uma forma inconsciente. São pensamentos que impedem você de romper, que impedem você de crescer, de romper aquele ciclo. São verdades absolutas. Só que são verdades que foram formadas por experiências do passado, ou por palavras que você tenha escutado. Então você
É como se você fizesse ali uma muralha intransponível, e aquilo ali é verdade para você e não pode mudar. É igual aquela novela de 1800 e bolinha. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não pode mudar. É dessa forma. É como uma programação mental, que você fala: não, eu não consigo. Não, eu não posso. Não, isso não é para mim. Não, eu não consigo pregar, pastor. Não, pastor, eu não consigo falar em público, eu não consigo adorar no altar. Crenças limitantes. Elas nos impedem de viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. É uma barreira que você impõe. Mesmo tendo fé, mesmo você tendo fé, você vive aquém da plenitude de Deus. O Senhor tem comportas dos céus para abrir sobre você, mas você se contenta com as janelas abertas. Isso são crenças limitantes. Aquilo que te impede de mudar, aquilo que te impede de romper, aquilo que te impede de olhar com os olhos da fé. É aquilo que te impede você viver por fé e não por vista. Viver por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, igreja: eu quero tirar essa mornidão de você. Talvez você não ache que está nesse papel. Não ache que está nessa situação de mornidão. Não, mas eu estou bem, eu estou buscando, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou servindo. Mas o seu coração está longe. O seu coração está longe do Senhor. O Senhor nessa noite quer te libertar. O Senhor quer te transformar. E eu tenho uma frase para dizer para você, e guarda essa frase para você. Igreja, você não sabe que você está preso até você contemplar a liberdade. Porque para você está tudo bem. Tá bom assim do jeito que eu vivo. Na lei do menor esforço, na zona de conforto, fazendo o mínimo necessário. Para que eu vou chegar mais cedo na igreja se o culto começa às 7 horas? Eu não gosto de me socializar, não gosto de estar em comunhão, não gosto. Quem me conhece aqui sabe que isso era algo muito difícil para mim. Socializar, abraçar. Bibica me tratou, me trata até hoje, porque eu tenho essa dificuldade. Mas eu vivo, igreja, não por aquilo que eu sinto, não por aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo é passageiro, vai passar. Eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo pela palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela é capaz de penetrar alma e espírito, juntas e medulas. É por isso que eu vivo, é por Ele que eu vivo, e eu sei o quanto eu preciso mudar, porque eu preciso estar junto de vocês. Rompe essa crença limitante que está te atrapalhando de viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Deus tem as comportas para abrir sobre a sua vida e você está se contentando com as janelas abertas. Igreja, acorda tu que dormes. Abra o seu coração para que você possa receber algo novo do Senhor. Só que você precisa entender uma coisa. Abri o meu coração, pastora, glória a Deus. Hoje eu vou receber um coração ensinável, um coração de carne, e eu estou disposta a mudar. Então eu vou te falar uma coisa, eu vou te contar um segredinho. Como que é o tema da mensagem? Entre a mornidão e a metamorfose. O que é a metamorfose? É mudança, metanoia, transformação. Alguém já viu aqui uma lagarta no casulo? Depois vira borboleta? A
lagarta não sabia que estava presa até contemplar a liberdade. Para ela aquilo era natural, aquilo era normal, era o padrão que ela vivia, até ela contemplar a liberdade e voar. Então, entre a mornidão e essa transformação, essa metamorfose, existe uma fase, existe um processo, e esse processo se chama prova, teste de Deus. É o teste de Deus. Em outras palavras, deserto, turbulência, tribulação, tempestade. Existe esse processo. Então você tem que estar apto para viver este processo de Deus. Porque esse processo é o momento que o Senhor vai nos lapidar. É o momento que o Senhor vai nos transformar. É o momento onde Ele vai nos fazer parecer mais com Ele, sermos semelhantes a Ele. E Ele vai nos colocar no fogo. Provérbios 17:3 diz assim: o fogo prova a pureza da prata e prova o coração. 1 Pedro 1,7: assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que parece ser, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Salmo 66:10: ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Então, igreja, o Senhor permite a prova do Teu povo. Se você quer sair da mornidão e ir para a metamorfose, para a transformação, você vai passar pela prova, você vai passar pelo teste do Senhor, assim como aconteceu com Abraão. Teste no hebraico quer dizer nisayon, e na raiz dessa palavra está o verbo elevar. Quer dizer então o quê? Que quando o Senhor leva Abraão para o Monte Moriá para sacrificar o teu filho, Ele não quer Isaac, Ele quer o coração de Abraão. Deus não quer Isaac, Ele quer revelar aquilo que está dentro do coração de Abraão, aquilo que nem Abraão sabia que existia. Quando você está na fase de teste, o Senhor não quer te punir, mas o Senhor quer revelar aquilo que há de melhor dentro de você, porque foi aquilo que Ele colocou em você, e você ainda não descobriu. Por isso que você está em fase de teste. É para se autoconhecer. Só que você tem que permanecer. Você tem que permanecer firme. Ninguém disse que seria fácil a prova, a tempestade, o deserto. Mas o deserto é escola. O deserto é passagem, não é habitação. O deserto é onde você vai atravessar o deserto, você vai depender do Senhor totalmente, com maná todos os dias, com a água que sai ali da rocha, com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite para te proteger do frio. A sua dependência durante o deserto tem que estar no Senhor, não na sua conta bancária, assim como a igreja de Laodiceia. A sua dependência tem que estar no Senhor, no nosso Deus. Só que a diferença o problema é que muitos de nós, quando nos vemos nessa situação, no momento de deserto, de lapidação, de prova do Senhor, aí a gente esmorece. Diante de uma circunstância, diante de uma provação, nós tendemos a querer desistir. Porque é mais fácil você desistir do que você descansar, recuperar o fôlego, arregaçar a manga, tomar uma água e vai para cima de novo. Porque é tão difícil. Porque é muito mais fácil você querer desistir. Igreja, se puder voar, voe. Se puder correr, corra. Se puder caminhar, caminhe. Mas nunca pare. Rasteje se for necessário, mas não pare, não pare, porque o Senhor tem as comportas dos céus abertas sobre a sua vida. Mas só vai receber aquele que passar pela prova, literalmente dando glória a Deus. Ei, como que você está nessa noite? Como está o seu coração?
O seu coração está no Senhor. O seu coração está aqui, ó, terreno, buscando simplesmente uma escala. Como está o seu coração? O seu coração está contrito. Você está com o coração quebrantado para que o Senhor haja em você e através de você. Ei, igreja, que Jesus não olhe para nós e nos compare com a igreja de Laodiceia, porque nós temos que ser quentes na presença do Senhor. Que você busque nessa noite uma transformação real, algo de dentro para fora. Que você não se contente com uma fé superficial, não se contente com o evangelho nos artelhos, mas vai buscar mergulhar profundo na presença de Deus. Não esqueça que o fato de nós estarmos na igreja não quer dizer nada. Nada. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você é a igreja. Você tem que ser igreja. A diferença é que para eu ser quente, pastora, vai exigir muito de mim. Vai exigir muito. Dá trabalho cumprir escala. Dá trabalho orar. Dá trabalho jejuar. Dá trabalho ministrar a vida, pastora. Dá trabalho orar pelas vidas. Se você é morno, igreja, você está se contentando viver com migalhas, sendo que o Senhor tem preparado um banquete para você. Ah, pastora, para que eu vou me preocupar? O pastor nem me elogia. Ah, pastora, meu líder nem mal fala comigo, nem me manda mensagem quando eu falto na igreja. Você está preocupada com o teu líder? Com o teu pastor? Querido, você tem que estar preocupada com o que o Senhor pensa de você, não com o teu pastor. É óbvio que honra e respeito é o mínimo, mas você tem que estar preocupado com aquilo que o Senhor pensa sobre você, a teu respeito. Você é o que Ele diz que você é. Você não tem que fazer nada para mim. Juninho não está aqui servindo para mim, ele está aqui servindo ao Senhor. A Gil está aqui, ó, servindo ao Senhor. Está todo mundo servindo ao Senhor. Colossenses 3:23 diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Recompensa da herança vocês vão receber do Senhor. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, e não a homens. Igreja, aquela igreja, volta para mim, Gil, por favor, lá o versículo lá, 17 do capítulo 3 de Apocalipse, 18, 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja diligente e arrependa-se. Arrependimento. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Igreja, me responde uma coisa. Para que era essa carta? Para quem que era essa carta? Para a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia. E nós estamos na igreja fazendo o quê? Adorando a quem? Aonde Jesus estava? Do lado de fora da igreja. Jesus estava do lado de fora. Só bate a porta quem está para fora. Se ele estivesse dentro, ele não bateria a porta. E aí?
Só que nós vemos aqui nesse versículo a misericórdia do Senhor se renovando mais uma vez sobre as nossas vidas. Ei, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, é uma escolha, é condicional. Você escolhe. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Mas você tem uma escolha. Você pode continuar morno do jeito que você está. Você pode continuar com Jesus do lado da porta de fora do seu coração, do jeito que está. Não, para mim tá bom assim, pastora, tô legal, não quero mudança, não preciso de mais, está ótimo. Amém, é uma escolha. A minha parte eu estou fazendo. Aquilo que eu fui chamada para fazer, eu estou fazendo, alertando a igreja. Aquela igreja tinha reuniões, tinha os cultos, tinham as células, tinham as comunhões, os momentos de louvor e adoração, mas Jesus estava para fora da porta. Será que Jesus está para fora da porta do nosso coração? Será que Ele continua batendo e a gente não abre por orgulho, por arrogância, assim como aquela igreja? Nos mínimos detalhes, igreja, nos mínimos detalhes, se avalie. Principalmente se você está patinando no mesmo lugar, não consegue romper um ciclo, se avalie. Olha onde você pecou e volte. Arrependa-se, seja diligente e arrependa-se. Porque nessa noite o Senhor quer reacender o fogo, quer renovar a sua mente, quer trazer de volta a paixão pelo reino, a paixão por vidas, a paixão pelo serviço ao Senhor, igreja. Feche os seus olhos nessa noite. É um tempo de conserto. Não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, não podemos nos conformar com o padrão deste mundo, não podemos trazer o padrão do mundo para dentro da igreja. Nós precisamos renovar a nossa mente para que sejamos moldados, sejamos um vaso na mão do oleiro, que possamos ser semelhantes a Cristo Jesus, ser o seu caráter, caminhar como Ele caminhou. Ei, igreja, que tipo de cristão nós temos sido? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus vem buscar uma noiva fervendo pela tua presença. Jesus vem buscar uma noiva adornada, santificada, uma igreja, uma noiva que tem relacionamento, que tem intimidade, que busca o seu noivo, que busca ser transformado pelo poder da palavra dele. Uma pessoa que olha e tem nojo daquilo que fez, daquilo que pecou, daquilo que falou, daquilo que pensou. O mesmo Jesus que estava batendo a porta da igreja de Laodiceia, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, batendo a porta da igreja Shedivar, batendo a porta do seu coração, igreja de Cristo Jesus. É o mesmo Jesus. Ele é, era e há de vir. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Feche seus olhos. Você não tem que se preocupar com quem está do seu lado. Coloque seu coração no Senhor.